aqui é a Renarin e no vídeo de hoje a gente vai fazer o final 5 da Rota do Sano de Boyfriend to Death. E vamos começar logo, né? Não vou me enrolar. Eu fiquei tão bêbada ontem à noite que eu quase esqueci o meu nome. Qual era o meu nome mesmo? Rena. Opa, certo, meu nome é Rena. Tem sido bem difícil me ajustar a essa faculdade, já que eu tive que me mudar da minha cidade natal para poder vir pra cá. Tem sido bem solitário. Eu me levantei e olhei em volta e peguei alguns panfletos na mesinha de lado. Tem alguns lugares bacanas pra sair aqui. Talvez eu devesse ir pra um desses lugares hoje à noite? Pra qual deles? Vamos pra festa, pro clube? Eu acho que eu vou pro clube. Eu coloquei uma roupa boa, reveladora nos lugares certos e saí pra noite. Depois de ficar esperando na fila, eu finalmente entrei no clube. A música tava bem alta, mas eu consegui passar pela multidão e chegar até o bar. Parecia que, ultimamente, eu tava parando todas as noites na frente de um bartender. Rum e coca, por favor. Um pouco cedo pra rum, você não acha? Eu olhei pro meu lado e notei um homem mexendo sua bebida ao meu lado. Vamos só ignorar ele. O que esse cara sabe? Eu não tô aqui pra te julgar. Ah, desculpa, tem sido uma semana difícil. Acontece com os melhores de nós. Eu não conheci esse cara, mas ele parecia ser legal. Ah, meu nome é Rena. Prazer em te conhecer. Ah, meu nome é Sano. E ele pegou a minha mão e esfregou o polegar no topo da minha pele. As mãos dele eram geladas, mas firmes. Eu olhei pra ele e ele olhou bem dentro dos meus olhos. Aquela cor de aço cinza me atravessando. O que é de errado? Nada, eu só tava me perguntando. Pergunta? Você pode me dizer mais sobre você? Por que você iria querer saber sobre mim? Bem, eu não sou tão interessante. Você parece ter muita história pra contar. Não tenho muito pra dizer. Eu só tô indo pra faculdade pra virar um médico. Não, você deve ser bem inteligente. O Sano levantou os ombros. Inteligência é relativa. Eu só tô fazendo algo que eu gosto. Isso parece bem legal. O Sano olhou pra baixo, pro relógio dele, e então olhou pra mim. Tá ficando tarde. É melhor eu voltar pra casa. Ah, tão cedo? É, aula de medicina amanhã. Claro, eu entendo. Foi bom te conhecer, Sano. Você também. O Sano deslizou do banco do bar e caminhou em direção à multidão. Eu olhei ele enquanto ele saía e suspirei. Eu levantei pra dançar e trompei em alguém. E aí, você tá bem? Eu nem te vi aí. Ah, eu tô bem. Eu pensei que você tinha saído? Hã? Ele virou a cabeça e olhou na direção que o Sano tava indo. Não, você tava falando com o Sano, certo? Meu nome é Akira, ele é meu irmão gêmeo. Ele deu um sorrisinho fofo pra mim e eu sorri de volta. Ele parecia Sano. Eu tenho que voltar pra cabine do DJ. Talvez a gente possa brincar um pouco mais tarde? O Akira sorriu pra mim e esfregou a mão no meu queixo. Isso pode ser divertido. Não, eu só tô perdendo tempo, não. Eu não queria esperar por aquele cara. Eu só vou ir pra casa. Eu finalmente saí daquele clube barulhento. Você é minha. Assim que eu ouvi aquela voz familiar, algo pareceu ter atingido a minha cabeça. E então tudo ficou escuro. Tava tudo escuro quando eu acordei. Amarrei os meus pulsos pra ver se eu conseguia me mexer, mas algo me impediu. Parecia a cor e me prendia ao que eu tava deitada. Oi? Eu chamei na escuridão. Ah! A luz era clara e brilhou nos meus olhos. Eu mal conseguia ver alguma coisa. Eu vi um braço na escuridão tirar a luz do meu rosto e iluminar o resto do quarto. Onde é que eu tô? Você tá na minha aula, médica? Eu olhei o homem alto enquanto ele se inclinava sobre mim. O que tá acontecendo? O Sano se sentou na cadeira perto de mim. Você quer saber o que tá acontecendo? Eu vou ser franco com você. O Sano olhou para uma prancheta e colocou no colo. Eu vou te examinar. E você não vai sobreviver ao processo. Eu levei um momento para pensar sobre o que o Sano acabou de dizer. Ele não podia estar falando sério. O quê? Eu mantive os meus olhos nele, mas não disse nada. O Sano se sentou mais perto de mim. Então, me diga o seu histórico médico. Algum distúrbio genético que você possa ter? Ele estava agindo como se tudo isso fosse normal. Por favor, me diz que essa não é a sua ideia de namoro, de encontro. O Sano olhou pra mim sério. Engraçada. O Sano sacou uma faca e enfiou ela no meu ombro, torcendo a lâmina. O quê? Muito de graça, meu bem, de graça? Eu soltei um grito de gelar o sangue e ele contorceu a faca.
Parecia que ele nem tava tentando, mas a força tava me prendendo à mesa. Tenho certeza de que você vai poder usar o seu senso de humor para se ajudar em breve. O Sano arrancou a faca do meu ombro. Eu soltei outro grito enquanto eu respirava com dificuldade. Entrando em pânico? Um fogo azul cercou a cabeça do Sano enquanto ele queimava o ferimento. Por favor, cala a boca. Eu senti a sala girando enquanto a dor lacinante atingia meu ombro. Os meus olhos reviraram e eu desmaiei. O Sano pegou uma agulha e deu uns tapinhas nela. Eu engolia seco. Eu não sabia o que tinha na seringa. Dá um olhar estranho pra ele. Eu lancei o olhar mais rude que eu pude pra Sano. Ele provavelmente ia me matar de qualquer jeito, então... o que eu ia perder? O Sano deu uns tapinhas no meu braço e levantou os óculos. Veias pequenas. Você tem bebido água suficiente? O Sano olhou sobre os olhos em um estilo acusatório. Eu não consigo beber água quando eu tô amarrada. O Sano fez uma careta. E então deu uma risadinha. Ele se inclinou sobre mim e colocou a mão na minha testa. Ué, você não é inteligente? Talvez eu pudesse injetar isso bem no seu olho. Eu me contraí e tentei me afastar. Puta que pariu! Eu podia ver o líquido vazando da ponta da agulha. Não. O que eu podia fazer aqui? Olhar pra longe. Eu olhei pra longe da agulha e comecei a respirar rápido. Eu podia sentir o Sano pairando sobre mim, ficando mais perto com a agulha, chegando mais perto com a agulha. O Sano levou a agulha pro meu olho e sorriu pra mim. Ele enfiou a agulha no meu olho e eu gritei, quase pronto. Meu Deus! Parecia que o meu olho ia explodir pra fora do meu crânio. Eu soltei outro grito e agarrei as tiras em volta dos meus braços. Ora, não foi tão ruim assim, foi? O Sano deu uns tapinhas no meu rosto enquanto ele voltava de volta pra cadeira dele. Eu senti sangue caindo do meu olho. Eu só queria desmaiar, mas eu me senti mais alerta do que nunca. O Sano me observou enquanto a minha respiração se acalmava. Como você tá se sentindo? Eu não conseguia dizer nada, só olhar pra ele. Não consegue falar, hein? O Sano virou a minha cabeça na direção dele e começou a cortar minha pele. Doeu como qualquer corte fundo doeria, mas eu não conseguia gritar. Eu não conseguia nem olhar pra longe. O Sano cortou meu antebraço e abriu ele. Não é inédito, sabe? Examinar pessoas vivas para propósitos científicos. O que ele tava falando? Pra que ele tá fazendo isso, afinal? O Sano puxou com os tendões do meu braço pra fora dele e olhou pra eles. Passando muito tempo no computador, Renan? Um sorriso sádico surgiu nos lábios de Sano enquanto ele puxava os tendões com mais força. Eu encarei ele, implorando com os meus olhos pra ele me deixar ir. O Sano olhou pra mim e inclinou a cabeça pro lado. Já teve o suficiente? Eu queria concordar, mas tudo que eu consegui fazer foi encarar ele. O Sano se levantou e tirou a mão de mim. Uma luz azul estranha e coisas que eu não conseguia entender flutuavam em volta de sua mão. Eu olhei pro meu pulso e ele pareceu melhorar consideravelmente. Abaiá. O Sano olhou pra mim e deu uns tapinhas na minha cabeça. Ele enfaixou o resto do machucado cuidadosamente. Eu assisti ele desamarrar as minhas pernas e senti um certo alívio. Ele caminhou até a mesa dele e se sentou, escrevendo casualmente no caderno. Ele tinha acabado comigo por enquanto, então eu permaneci sem me mexer. Eu comecei a sentir o meu corpo de novo, então eu levantei as minhas pernas. O Sano olhou para o movimento. Isso é uma ideia boa. Você não vai querer ter uma lesão por pressão agora. Eu acho que essa é a última das minhas preocupações agora. O Sano riu e olhou de volta para os papéis dele. Nessa situação, eu diria que isso é válido. Ele falou comigo tão casualmente, era quase como se ele estivesse falando com um amigo. Mas eu sabia. Eu tô cansada. Eu acabei de te cortar e te abrir. Eu não posso dizer que eu tô chocado. Ele acabou de abrir o meu braço. Eu virei a minha cabeça pro meu braço. Posso dormir? Eu não vou te parar. Eu só tô trabalhando. Ele tava certo. Eu fechei os meus olhos e tentei dormir. Tava difícil dormir, tava ficando realmente quente nesse quarto. Talvez eu devesse tentar fazer outra coisa? Eu olhei pro canto do quarto. O Sano tava no cantinho, colocando alguma coisa no fogo numa fornalha. Ai, dormi. Eu bufei e fechei os meus olhos. Eu preciso dormir. Quem sabe o que poderia acontecer comigo? Tava tão quente quando eu acordei.
Eu mal conseguia respirar. Você tá acordada? Eu abri os meus olhos e olhei para o homem do outro lado do quarto. O Sana estava olhando para mim com um fogo azul refletindo nos óculos. Que porra você tá fazendo? Eu comecei a tossir e me senti fraca. Eu tô aquecendo. Enquanto ele falou, eu senti as paredes se mexendo. Eu me arrependo de ter falado. Eu observei as chamas azuis assustadoras ricocheteando em suas mãos e indo pro quarto. Agora eu entendo por que as paredes eram de concreto. Você tá desistindo de mim, Renan? Calma. Eu tava assustada, mas eu não queria mais entrar em pânico. Eu mordi o meu lábio e tentei me acalmar. O Sano me observou e se aproximou, as mãos dele ainda com a chama. Não tem nada a dizer. O Sano agarrou as minhas pernas e começou a queimar minha pele. Ainda nada. Olha meu lábio. Eu não queria chorar. E parecia que ele não tava na vibe pra querer escutar. Ele olhou pra mim e tirou as mãos da minha perna. Eu fechei os meus olhos e me deitei pra trás. E eu senti o quarto se fechando. Eu conseguia sentir que eu tava desmaiando de novo. Eu abri os meus olhos e olhei em volta. Já tinha esfriado um pouco do fogo infernal de antes. O Sano deve ter aberto a porta um pouco enquanto eu tinha desmaiado. Trancou nesse frame! Eu podia ver o Sano no canto, olhando para algumas coisas derretidas na mesa dele. Dar uma respirada e descansar. Eu virei minha cabeça para longe dele e fechei os meus olhos. Talvez eu pudesse controlar mais a minha respiração. Ainda estava bem quente no quarto, mas agora estava esfriando. Eu fiquei distraída por alguns minutos, olhando pro teto. Tava tudo quieto. Eu estreitei os meus olhos e a minha cabeça virou pro Sano. Ele estava deitado, mas a cabeça dele estava na mesa. Ele estava dormindo? Ficar na mesa. Eu estava tão cansada. Eu não consegui me forçar a tentar sair. Eu fechei os meus olhos e suspirei. Pareceu que passaram algumas horas de silêncio mortal enquanto o Sano se movia pela sala. Ele nem ligou a luz. Talvez ele estivesse acostumado a trabalhar no escuro. Eu escutei ele mexendo em algumas coisas de metal nas gavetas. O Sano se aproximou e olhou para mim. Ele parecia estar estudando as minhas características faciais. Me diga algo, Renan. Eu podia ouvir o Sano falando através da escuridão e eu engoli a seco. Você sabe o que é uma lobotomia? Eu engoli a seco de novo e abri a boca para falar, mas ele me impediu. Basicamente, você usa algo assim. O Sano levantou uma picareta de gelo e mexeu ela para eu poder ver ela na escuridão. E através do olho, você separa o córtex pré-frontal das outras partes do cérebro. Por que ele estava me dizendo isso? O Sano arrastou a ponta do picador de gelo na minha perna e eu estremeci. A ponta fria e afiada raspou novamente pela minha pele. Era uma prática muito comum, especialmente no final do século XIX, já que a depressão e a ansiedade eram consideradas transtornos mentais da época. O Sano olhou para mim por cima dos óculos, estreitando os olhos e sorrindo. Então, você tem se sentido um pouco ansiosa? Talvez um pouco deprimida? Do que você tá falando? O Sano se inclinou e tocou no meu nariz. Eu tô falando sobre... Ele levantou o picador de gelo pro meu olho. Tentar essa forma bárbara de neurocirurgia em você. Ele deu um sorrisinho e mexeu a cabeça pro lado. O Sano enfiou a ponta do picador de gelo na minha bochecha, enfiando fundo. Eu deixei escapar um suspiro quando eu senti uma gota de sangue escorrendo pela minha bochecha. Eu quero cuidar de você, afinal. Eu sou um médico. Eu acho que eu tenho me sentido um pouco ansiosa. Sério? O Sano se sentou perto de mim, olhando pra mim. Por que você não me fala mais sobre? Eu me mexi nervosamente. Eu fiquei preocupada que, se eu não escolhesse as minhas palavras com cuidado, ele me machucaria. Eu tenho me sentido bem solitária. Parece bem normal para alguém da sua idade ser solitária. Perder conexões com as pessoas que você conhece. Escola ou trabalho, usando seu tempo. É tão necessário para você ter amigos? Bem, eu gostaria de ter amigos. É por isso que você vai a bares e a clubes para encontrar pessoas para conversar? Ou você tá apenas procurando amigos para encobrir o alcoolismo desenfreado que você possui? Eu não tenho um problema com álcool. O Sano olhou pra mim com um olhar sem graça. Quando eu te encontrei no bar, você tava bebendo. E eu me mexi nervosamente e mordi meu lábio. Ei, foi só um drink, não significa que eu tenho problema. Que feio. Ele olhou pro lado e eu pensei comigo mesma.
Você não vai ser uma boneca boa assim. O Sano se levantou e pegou o picador de gelo. Eu vou me livrar desse comportamento repulsivo. Do que você tá falando? Eu vou fazer você melhor. Eu clamei pra fugir, mas o Sano rapidamente me amarrou. O Sano prendeu minha cabeça na mesa e o picador de gelo pairou sobre o meu olho. Eu fechei os olhos com força e o Sano soltou um suspiro. Esse é o tipo de comportamento que eu espero remover. O Sano forçou meu olho pra abrir. Eu não conseguia me afastar quando ele enfiou o picador de gelo acima do meu olho. Eu pude sentir algo quebrando na minha cabeça quando ele passou pelo crânio. Eu dei um grito alto quando ele começou a vasculhar e cavar na minha cabeça. Era difícil pensar direito enquanto ele cavava. Eu podia sentir a ponta do picador de gelo saindo do meu crânio e eu olhei pra ele. Assim é melhor. Ele deslizou a mão pelo meu rosto. Tão quieta. Não se preocupe, eu tô quase acabando. O Sano levantou a minha outra pálpebra e enfiou o picador de gelo na minha cabeça. Eu não sentia nada. Você morreu, você foi lobotomizada. Meu Deus. Meu Deus. Assim, considerações finais. A ideia de lobotomia é uma coisa que eu curto muito. Não é uma coisa legal, mas é uma coisa que eu curto muito. É uma coisa que eu gosto de estudar sobre. Mas não foi muito bem explorado nesse jogo. O final de lobotomia é uma bosta. Não gostei. Mas deu medo. Deu medo. E aí, foi isso o vídeo de hoje. Obrigado pra quem olhou até aqui. Obrigado pra quem me olhou até aqui. Deixem um like, por favor. Hype o vídeo. Se inscreve no canal se você quiser. E beijinho, beijinho. Tchau, tchau.